E fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo nessa quarta-feira, é a volta aí do Campeonato Brasileiro, temos um Fluminense Corinthians lá no Maracanã, é jogo fora de casa, né? Acabou a data FIFA, né? Pois é, acabou a data FIFA, o sofrimento volta, o estresse volta, né? A raiva volta, né? Que saudade de xingar o time do Corinthians, né? Pois é, meus amigos, o Corinthians tá de volta após essa data FIFA e vamos lá pra cima do Fluminense lá no Rio de Janeiro. O Corinthians que está há alguns jogos sem vencer, né? Vamos ver se voltamos a vencer, porém é um jogo bem difícil, fora de casa, vai ser complicado, né? Bom, para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para enfrentar o Fluminense e tá aí a escalação, tá? Eu vi essa prévia no site do GE, tá? Foi no GE que eu vi isso aí. Então, o provável time é Felipe Longo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Alan, André Luiz, Matheus Pereira, Breno Bidon, Lingard e Yuri Alberto, né? Pois é, o Lingard pode finalmente estrear pelo Corinthians, né? Lembrando que o Hugo Souza tá na seleção brasileira, né? Foi convocado, então não joga. Vai jogar o Felipe Longo. O Carrijo tava na seleção peruana, então também não joga. O Memphis, machucado, não joga também. Caio César, acho que também não joga. O Ranieri tá suspenso, tá? O Ranieri não joga também. Então, esse é o provável time do Corinthians. Sinceramente, assim, eu até gosto desse time aí, mas eu colocaria o Garro no lugar do Bidon, tá? Por que eu faria isso? Porque eu não gosto do Bidon. Basicamente é isso. Eu não gosto desse moleque. Tem gente que acha craque, tem gente que acha um grande jogador. Eu até acho que tem potencial, mas sinceramente ainda não me convenceu. Sei lá, gente, eu não consigo gostar do Breno Bidon. Mas tem gente que gosta, né? Enfim, eu colocaria o Garro no lugar do Breno Bidon, no time. Mas enfim, o Dorival é que decide, né? Agora vamos com o retrospecto do confronto entre Corinthians e Fluminense, tá? E tá aqui o histórico de confrontos, bem equilibrado, né? O Corinthians tem 45 vitórias contra 44 do Fluminense e 36 empates, tá? Em 125 jogos disputados entre eles. Bem equilibrado aí o confronto, né? O Corinthians com uma vitória a mais. Os gols no confronto, o Corinthians tem mais, 165 a 158, tá? Continuando, Corinthians e Fluminense por estádios, pelo Maracanã já foram 44 jogos e o Fluminense tem o dobro de vitórias, 18 contra 9 vitórias do Corinthians no Maracanã contra o Fluminense, né? Continuando, Corinthians e Fluminense por campeonatos, pelo Brasileirão já foram 73 jogos e o Corinthians tem 2 vitórias a mais, tá? 27 contra 25 do time carioca. Continuando, o maior artilheiro do Corinthians contra o Fluminense é Baltazar. Olha só, 6 gols em 6 jogos, média de 1 gol por jogo aí pro Baltazar contra o Fluminense. E na sequência vem jogadores aí como Rodriguinho, Dentinho, Jô e Teleco, 4 gols cada um contra o Fluminense, né? Rodriguinho, Dentinho e Jô, jogadores recentes aí do Corinthians, né? Desse século, né? Então tá aí
a lista dos maiores artilheiros do Corinthians contra o Fluminense. Deixa eu ver outras coisas aqui. Bom, aqui tá a maior sequência invicta, foi 12 jogos aí, de 2005 a 2011. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Fluminense, né? E o último jogo, ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu 1-0, gol do Mateuzinho, não foi? De falta? Que o Mateuzinho cobra a falta, a bola passa por todo mundo, engana o Fábio e entra, não foi? O Corinthians jogou muito mal, mas muito mal no Maracanã, mas conseguiu vencer 1-0 fora de casa, né? Então foi o último jogo aí entre Fluminense e Corinthians no Maracanã. E nos últimos 4 jogos, são 2 vitórias do Corinthians, uma do Fluminense e um empate, tá? E a última vez que perdemos para o Fluminense no Maracanã, deixa eu ver quando foi. Teve esse 1-0 ano passado para o Corinthians, teve um 0-0 em 24, um 3-3 em 2023, pois é, quem lembra disso? 3-3 em 2023, deixa eu ver, teve 3 jogos seguidos em Itaquera. Nossa, a última vez que perdemos para o Fluminense no Maracanã, 4-0 para eles pelo Brasileirão 2022, cara. Meu Deus, hein? Eu lembro muito bem desse jogo. O Corinthians estava cheio de desfalques, né? O Corinthians do Vitor Pereira não ia jogar na Libertadores contra o Boca? Ou eu tô confundindo, alguma coisa assim. Mas eu lembro que tava cheio de desfalques. Tava jogadores do Sub-20. Deixa eu até clicar aqui nesse jogo. A última derrota para o Fluminense no Maracanã, 4-0, há 4 anos atrás, cara. 4 anos atrás. Deixa eu ver a escalação do Corinthians aqui, ó. Tá aqui a escalação? Deixa eu ver. Pera aí. Tá, o time foi a campo com Cássio, Bruno Mendes, Robson Bambu, Robert Renan e Bruno Melo, Xavier, Cantígio e Lucas Piton no meio campo, Guilherme Biro, Giovani e Júnior Moraes. Cara, olha essa escalação, mano. Não, tá explicado 4-0. Tá explicado, né? O Corinthians foi muito desfalcado pra esse jogo aí contra o Fluminense, né? Meu Deus do céu, cara. Olha essa escalação, cara. Que é isso, mano? Robson Bambu na zaga, Xavier no meio de campo, Lucas Piton no meio de campo, Guilherme Biro, Júnior Moraes. Meu Deus. Cara, não, que é isso, cara? Então tá aí, gente. Esse foi o último jogo que perdemos para o Fluminense no Maracanã, 4-0 há 4 anos atrás. Olha que escalação formidável. Eu prefiro dar risada, porque senão eu vou chorar. É incrível, né? Enfim. Bom, vamos ver alguns detalhes aqui do jogo. Vamos lá. Eu tô no site da ESPN e vamos lá. O jogo Fluminense-Corinthians vai ser transmitido pela Prime Video, tá? Exclusivo Prime Video, beleza? É onde vai passar o jogo Fluminense-Corinthians, 9h30 da noite é o jogo, tá? Anota aí, 9h30 nessa quarta-feira na Prime Video, tá bom? Continuando, tá aqui as prováveis escalações do Fluminense. Tem Fábio, Samuel Xavier, Gemes, Freitas e René. E tem o Guilherme Arana, olha só, o Arana pode jogar aí. Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta, Savarino, John Kennedy e Serna, tá? Esse é o provável time do Fluminense. Arbitragem, tá aí. O árbitro é Davi de Oliveira Lacerda. Auxiliares, Rafael da Silva Alves e Douglas Pagung. O VAR será de Rodrigo D'Alonso
Ferreira, né? Rodrigo D'Alonso Ferreira é o VAR. Então tá aí, o árbitro é Davi de Oliveira Lacerda, né? Então é isso aí. Essa é a arbitragem para Fluminense e Corinthians. Bom, agora vamos com a tabela e a classificação do Campeonato Brasileiro. Pois é, vamos começar a 9ª rodada, tá? 9ª rodada. E vocês estão vendo aqui no canto esquerdo, né, a classificação. E tá aí os 10 primeiros colocados, né? Pois é, os 10 primeiros colocados. Vocês veem aí Atlético Paranaense, Bahia, Coritiba, até o Vitória tá aí. Alguém vê o Corinthians aí? Entre os 10 primeiros, alguém vê o Corinthians aí? Não! Claro que não, porque o Corinthians está em 11º. 11º. Olha que coisa da hora, né, Dorival? Né, Rodrigo Garro? Né, Mateuzinho, Matheus Bidu, Ranielli, Bidou, Memphis, Gabriel Paulista, né? Vocês estão felizes? 11º. 11º. 10 pontos, 2 míseras vitórias. Falar o quê, né? Falar o quê? Né? O atual campeão da Copa do Brasil, o atual super campeão do Brasil, tá nessa posição aí, ó. É isso aí. Tá nessa posição, o super campeão do Brasil. Falar o quê? E vocês estão vendo os jogos aí, ó, na rodada? Tem aqui, ó, Botafogo e Mirassol, né? Na quarta-feira é Botafogo e Mirassol, Internacional e São Paulo, Cruzeiro e Vitória, Bahia e Atlético Paranaense, Coritiba e Vasco, Fluminense e Corinthians, e na quinta-feira, Santos e Remo, Chapecoense e Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio, Bragantino e Flamengo. Esses são os jogos da rodada 9, tá? Enfim, né? E eu vou mostrar uma coisa, depois eu volto aqui na classificação. Olha só. Tá aí os últimos jogos do Corinthians, né? O Corinthians que está a 7 jogos sem vencer. Pois é, são 5 empates e 2 derrotas no período. Pois é, a última vitória lá em fevereiro, 1-0 contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Gol do Garro, pois é. Então a última vitória do Corinthians no ano, em fevereiro, contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Aí, vamos voltar para a classificação? Olha só isso. Olha onde está o Atlético Paranaense. Em segundo, com 16 pontos. Que coisa, né? A última vez que vencemos alguém foi o Atlético Paranaense. E os caras estão em segundo. Por que os caras estão em segundo? Uau, eles têm 5 vitórias. E o pobre Corinthians tem menos que a metade disso, com 2. Legal, né? O último adversário que o Corinthians venceu já tá lá em segundo. Né? Legal, né? Legal, legal. E a gente lá em 11º, né? É o super campeão do Brasil, gente. Em 11º. Então tá aí os jogos do Corinthians, né? E reparem uma coisa bem interessante nesses resultados aí, ó. Estão vendo esse jogo contra o Bragantino? Esse 2-0 Corinthians? Pois é. Esse foi o último jogo que o Corinthians conseguiu marcar pelo menos 2 gols numa partida. Pois é, 2 gols. Depois disso, ou marca um gol, ou não marca nenhum. Olha só que coisa, né? Fizemos 2 no Bragantino, aí 1 no São Bernardo, 1 no Atlético, 1 na Portuguesa, 1 no Cruzeiro, nenhum contra Novo Horizontino e Coritiba, 1 contra o Santos, nenhum contra a Chapecoense e 1 contra o Flamengo. Lembra o ano passado, quando eu reclamava dos jogos em casa, que o Corinthians não vencia no Brasileirão, meses sem ganhar um jogo em casa pelo Brasileiro ano passado? Por causa disso, o ataque não funcionava. O ataque fazia 1 gol no máximo e olhe lá. Não conseguia fazer 2, de jeito nenhum. De novo essa merda desse problema. O time nos últimos o quê?
9 jogos. Nos últimos 9 jogos, o Corinthians não consegue fazer pelo menos 2 gols em uma partida. Não consegue. Aí, olha só que coisa, teve 2 vitórias por 1-0 aqui, ó, contra São Bernardo e Atlético Paranaense. Ou seja, pro Corinthians do Dorival vencer um jogo, tem que fazer 1-0 e rezar, ó, se atentem a isso. Tem que fazer 1-0 e rezar pro adversário não empatar. Só assim pro Corinthians conseguir vencer. Porque se o adversário fazer um gol pelo menos, esse time incompetente não consegue fazer 2. Não consegue fazer 3. Não consegue. O ataque do time do Corinthians é uma coisa patética. Patética. Por que será que o Corinthians está a 7 jogos sem vencer? Porque essa porra desse ataque, desculpe o palavrão, essa merda desse ataque não funciona. Faz um gol no máximo na partida e não faz mais. Não faz. Não consegue. Olha, eu vou dar meu palpite logo, porque eu já tô estressado aqui. Imagina no jogo contra o Fluminense. Enfim, no vídeo de pré-jogo eu já tô estressado. Por causa dessa merda desse ataque. Incrível, são 9 jogos seguidos. Sem conseguir ao menos marcar 2 gols em uma partida. Por que será que não vence, né? Tomar no... Enfim. Eu não vou me estressar, vou dar meu palpite logo. E é 1-0 Corinthians. 1-0, gol do Yuri Alberto e vamos que vamos, tá? Esse é meu palpite. Comente aí o palpite de vocês. O meu é 1-0 Corinthians. E vamos lá pra cima do Fluminense. É um adversário difícil, mas vamos lá, vamos lá. E é isso, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!